Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar trabalhando com mais um vídeo referente à análise dimensional, né? Esse aqui é o desenho que a gente vai estar trabalhando, né? Fazendo justamente a interpretação dos seus valores aqui indicados, né? Aqui, como a gente pode ver, né, uma peça, né, com dois furos, né? Esses furos a gente consegue observar ele por causa dessas bordas, o qual a peça está sendo representada em corte, né? Então a gente consegue também ter essa visualização com base nos elementos aqui achurados, né? E aqui a informação do diâmetro, né? Do diâmetro do furo, né? Aqui 12H8, né? Aqui o símbolo de diâmetro, né? E aí representando justamente essa relação de furo e mostrando a distância aqui entre centro dos furos, né? E aqui da borda em relação ao centro do furo, né? Ou seja, a gente tem as informações referentes à tolerância, né? Para a identificação dos valores. Bom, vamos verificar aqui o primeiro, né? Esse aqui 20 mais ou menos 2, 0,2, né? Esse 0,2 representa 2 décimos. Observa que aqui a gente tem 0,2 e aqui a gente tem 0,02. Ou seja, aqui a gente tem 2 décimos de milímetros e aqui a gente tem 2 centésimos de milímetro, né? Então aí relações de tolerância diferentes, né? 2 décimos em comparação a 2 centésimos, né? A gente tem aí uma relação aí de praticamente 10 vezes mais, né? A diferença de um em relação ao outro, né? Ou seja, então é muito mais fácil você conseguir atingir esse valor de 2 décimos do que o de 2 centésimos, né? Então vamos ver isso aqui na interpretação da tolerância, né? 20 é mais ou menos 0,2, né, 2 décimos, significa que a peça vai poder oscilar de 19,8, né, vou deixar aqui 80, até 20,2, né, tá aqui 20. Né, então, qualquer valor que venha variar entre essa faixa, aqui ele está correto, né, para medida. Né, então, qualquer valor que venha variar aí, ele está correto. Já aqui no caso do 35, coloco ele aqui do lado. 35 a gente vai ter como menor valor, né, o 34,98, né, e ele varia até 35,02. Né, então, de onde foi que veio esses valores? Né? 19,80 de 20 menos 2 décimos, né? E o 20,20, né? O 20,2 veio do 20 mais 2 décimos, né? Já que a tolerância ela é mais ou menos, né? Ou seja, ela trabalha com a base aí simétrica em relação ao valor nominal. Né? No 35, mais ou menos 2 centésimos, né? A gente tem 35 menos 2 centésimos, vai dar 34,98, e 35 mais 2 centésimos vai dar 35,02. Né? Ou seja, aqui a gente tem um campo de tolerância de 0,04. Né? O que é esse campo de tolerância? É você pegar o maior valor, subtrair do menor. Né? Então você tem aqui 4 centésimos aí de variação. No caso do 20 mais ou menos 2 décimos, né? Fazendo essa relação do campo, a gente vai ter 20,2 menos 19,8, que vai dar igual a 0,4, né, décimos de milímetro de variação. Né? Então a variação é proporcionalmente bem maior do que o 0,04. Né? Então você vai ter uma faixa maior para o 0,2, né, em relação ao 0,02. Né? Então é muito mais fácil você atingir esse valor do mais ou menos 0,2 do que o do mais ou menos 0,02. Né? Então são relações de tolerância aí bem distintas, né? Ou seja, praticamente a gente tem aqui uma tolerância secundária e aqui uma tolerância primária. Bom, então isso aí em relação a essas duas medidas, né? Distância do furo. Vamos ver agora o 12H8, né? Que está indicado.
né? O 12H8 ele está com uma tolerância de ajuste, né? Letra maiúscula aí representando o furo. E no caso do 12H8, né, que é o diâmetro do furo, se a gente for observar na tabela de ajuste, a gente vai ver que aqui está a relação do H8. Aqui está a indicação que varia de 10 a 14, né? Então 12 ele está contido aqui, né? E aqui está a relação de variação, ou seja, mais 27 milésimos de milímetro, né? Ou seja, 0,027. Né? Então a variação aí é referente a esse furo. Né? Então o que significa, né? O mais 27 aqui embaixo zero, significa que esse furo ele vai poder variar de 12 até 12,027. Né? Então qualquer valor que venha oscilar dentro dessa faixa aqui está correto. E o campo é de 0,027 milésimos de milímetro. Né? Só é pegar o maior aqui, o 12,027, e subtrair do 12. Né? Você pergunta, mas para que é que eu vou querer saber o campo? O campo ele te dá o campo de tolerância ele te dá uma relação sobre o nível de precisão da tolerância, né? Então, quanto mais preciso, mais difícil de se conseguir obter aquele valor, né? Então, mais caro é o processo, né? Se a gente for observar aqui os três valores que a gente viu, a gente tem um campo de 0,4, um campo de 0,04 e aqui um campo de 0,027. Né? Ou seja, saindo de um menos complexo, né, que seria o de 0,4, até um mais complexo, que seria o de 0,027. Né? Aí para a gente ter aí a relação de trabalho na obtenção dessas medidas durante a fabricação da peça. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo análise de um elemento mecânico. Esse elemento aqui. A gente vai dividir esse vídeo em duas partes, né, para conter todas as informações referentes a esse projeto, né? Então a gente vai analisar a questão do desenho técnico, ciclo de fabricação e algumas observações necessárias, tá bom? Bom, a primeira análise deve ser feita em um desenho mecânico, né, leva em consideração os aspectos referentes ao material e a dimensão em bruto do mesmo, né? Então nesse caso aqui o material especificado para esse elemento é o aço 1010/1020, né? Ou seja, aí podendo variar até entre 1010 e 1020, né? Um tipo de aço carbono com baixo percentual, né, de teor de carbono contido no mesmo. Logo abaixo aqui a gente tem as informações referentes à dimensão, né, bruta do material, né, que ele está informando 1,5 polegadas por 100 milímetros, né? Esse 1,5 polegadas está ligado à questão do diâmetro, né? Diâmetro de 1,5 polegadas por 100 milímetros de comprimento, né? Então a peça, quando ela chega para ser fabricada, ela vai vir com essas dimensões. Então um aspecto importante para ser analisado para verificar se de fato o projeto ele vai estar atendendo, né, essas designações, né? Então é importante fazer essa análise. Quanto ao material, né, realmente para você comprovar o material em relação ao produto, né, você tem certificado fabricante, tem análise metalográfica que pode ser feita também, ou algum teste de comparação, né, por meio de dureza. Mas referente à dimensão, realmente é só fazer a medição dela, né? Então aqui tem o desenho em bruto, né? Então se você observar aqui, o diâmetro maior dela está aqui indicado como 32 milímetros, né? Então se é 32 milímetros e o diâmetro bruto da peça é 1,5 polegadas, ou seja, a gente tem 25,4 milímetros, né, que corresponde a 1 polegada, somados a meia polegada, que corresponde a 12,7, né? Então 25,4 mais 12,7 dá 38,1, né? Então o diâmetro bruto da peça ele é 38,1 milímetros, né? Ou seja, 38,1 milímetros é um diâmetro bem maior do que 32, que é o menor aqui
levando em consideração para a fabricação da peça, né? Então, com essa peça dá para fazer tranquilo, né, essa fabricação. Você tem aí pelo menos 6 milímetros de diferença, né, entre o diâmetro bruto, né, ou seja, a peça quando ela vai vir, para a peça final, né? Então dá para fabricar ela sem nenhum problema. Inclusive 38 milímetros, né, é um diâmetro bem elevado, né? Ela poderia até ter um diâmetro menor para a fabricação, né? Poderia no mínimo aí, né, ser 34 milímetros, né? Quando você coloca um valor elevado do diâmetro da peça bruto para a peça final, você acaba tendo um tempo de fabricação maior, né? Porque vai ser necessário mais passadas das ferramentas para retirar, né, o material e chegar à dimensão final, né? Então 38,1 é relativamente elevado, né? Mas está aí no limite, né? Então dá para fazer. Então você tem essa diferença aí de 38,1 milímetros para 32 aí, aproximadamente aí 6 milímetros, então dá para fazer a peça tranquilo, né? Até 34 milímetros, né, daria para fazer ela. Bom, quanto ao desenho da peça, essa peça, como a gente falou, ela é uma peça cilíndrica, né? Você pode observar aqui que ela está trazendo aqui uma série de informações, né, identificando aí a questão de diâmetro da peça, né, o próprio material bruto dela. Lembrando sempre que não é porque uma peça ela é inicialmente cilíndrica que sempre ela vai ter em seu processo final elementos cilíndricos, né? Você pode ter também aplicações paralelas, né, na fabricação da peça, né, que venham a modificar esse formato inicial. Obviamente que não é uma regra, né? Isso é uma exceção, né? Não é comum ocorrer, né, muitas variações de forma no transcorrer da fabricação da peça, né? Mas normalmente sempre tem alguma coisinha ali que acaba modificando, né? Um rasgo feito na fresadura que passa na peça, uma modificação de uma geometria para encaixe de uma chave, enfim, né? Então fica aí a observação. Essa peça aqui, ela realmente traz elementos cilíndricos, né, elementos cônicos, elementos em raio, né? Então, se a gente for analisar essa peça tomando como base essa face aqui, né, você vai ver que ela traz aqui esse diâmetro menor aqui, 16 milímetros, né, que é esse diâmetro aqui dessa face. Ele já está interligado com um elemento aqui em ângulo, e também na face você vê aqui uma projeção de um elemento roscado, né? Ou seja, uma rosca aqui, né? Então aqui ele traz a informação da rosca, uma rosca M10, né? Lembrando que para fabricar uma rosca com o elemento chamado macho, é importante analisar a tabela, né? Ou calcular qual o diâmetro da broca que vai ser utilizado, né? Já que a rosca é M10, ou seja, o diâmetro da profundidade dos filetes, né, levando em consideração a simetria da peça, ele vai estar aí chegando próximo a 10 milímetros, né, em torno de 10 milímetros, né? Então, se você furar com uma broca de 10 milímetros, quando você for passar a ferramenta, né, roscar com a ferramenta, ela não vai conseguir fazer nada, né? Então a broca ela tem que ser menor do que 10 milímetros, né? Aí não informa o passo, né, só tem M10, ou seja, a rosca métrica de 10 milímetros. Então com essa informação a gente já sabe que é o passo normal, né? Então tem que observar lá na tabela, né? Exemplo, uma broca de 8,5, você consegue perfurar e executar o roscamento, né, com macho 10 milímetros, né? Mas é importante observar na tabela para ver qual é o valor correto para essa operação. Aqui traz informações sobre o comprimento do elemento roscado, né? Ele está vindo até aqui 14 milímetros, e aqui está o comprimento do furo, 16 milímetros, né? Essa questão do comprimento final do furo, muita gente acaba não prestando tanta atenção, né? Acaba normalmente colocando um pouco maior, né? Mas é importante deixar na medida correta para não fragilizar a peça, né? Imagina que de vez de 16 milímetros aí a perfuração fosse 32, ou seja, o dobro, né? Você poderia fragilizar a peça, né? Então é importante ficar atento com isso,
né? O elemento principal de fato é a rosca, né? Vai estar pegando em algum outro elemento, né? Algum parafuso, mas tem que ficar atento com o comprimento desse furo. Bom, aqui ele está em achura, né? Ele está achurado, né? Ou seja, ele está com corte parcial, que é justamente para poder mostrar os elementos internos aqui da rosca. Esse elemento aqui, ele está com ângulo aqui, né? Indicado 76 graus. Está com o comprimento também da peça aqui indicado, 20 milímetros mais um décimo, né? Ou seja, esse comprimento ele vai poder variar de 20 milímetros até 20,1. E ele informa aqui o ângulo da peça, 76 graus, né? Então a gente já sabe que é o ângulo aí de inclinação, né? Ou de programação para a fabricação da peça. Na sequência a gente tem um canal aqui, né? Entre o final desse chanfro e o início desse outro aqui. Canal com 8 milímetros, né, de comprimento, não tem nenhum valor de tolerância ali especificado. Aqui na sequência, comprimento, né, desse outro elemento da peça, aí 27 milímetros. Né, aqui embaixo, como eu já falei, questão do comprimento da rosca e do furo. E aqui o chanfro da peça, 6x6, né, ou seja, ele está indicando que é 6 de altura por 6 de comprimento. Né? Então dá a relação de ângulo de 45 graus aqui para esse chanfro, né? E aqui 90. Bom, para o vídeo não ficar tão longo, né? A gente vai dividir em duas partes, né? Não deixe de assinar nosso canal, toda semana tem vídeos novos. No próximo vídeo a gente finaliza a interpretação da peça. Valeu!